Para a maioria das mulheres que já tiveram um filho, o segundo parto é um pouco mais rápido e assim aconteceu com Luísa. Eu já cheguei no hospital com 10 centímetros de dilatação, quase coroando, foi aquela correria e tal. E tudo na vida de Luísa foi muito rápido e depois eu entendi por quê, porque ela ficaria pouco tempo com a gente, né? Mas foi uma experiência incrível também. Foi uma experiência, enfim, que eu acho que a maternidade foi um grande divisor de águas na minha vida, sabe? E ela me deixou muitas coisas, muitas. No início, muitas perguntas, né? Olá, olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Jamile Macias e esse é mais um vídeo do Café com Medicina. E hoje nós estamos recebendo aqui minha amiga maravilhosa, também colega de trabalho, também da carreira militar, é a Mayara Paz. E ela é militar da aeronáutica, controladora de voo, mãe e agora estudante de medicina. Tava pouca coisa, Tava né? pouquinha coisa, né? Obrigada por aceitar o convite. Mayara, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso, bem descontraído, e a gente vai poder dividir um pouquinho com o pessoal aí um pouco da nossa jornada, da nossa caminhada. E queria, assim, que você falasse um pouquinho pro pessoal, né? Um pouquinho da sua história de vida, um pouquinho da sua carreira militar, como é que você entrou, o que fez você, né, chegar na carreira militar, e depois a gente entra na parte da medicina. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Estou sentindo o peso de continuar, porque assim, o primeiro episódio foi incrível, eu assisti, inclusive, Jéssica, um beijo, você arrasou. Então, assim, eu preciso pelo menos manter ali o mesmo padrão, né? Mas somos todas do mesmo time, né, gente? A gente trabalha junto, Jéssica também, Mayara também é do meu trabalho, então a gente tá ali, ó, a mesma qualidade. Tomara que seja mesmo pelo menos parecida. Então, eu nunca fui diferente da maioria das pessoas, eu acredito, que estão nessa carreira médica, né? Nunca foi um desejo muito latente, assim, meu, sabe? Eu não era aquela criança que desejava ser médica, nunca foi um sonho até os meus 29 anos e eu vou chegar lá. No meu terceiro ano, eu era convictamente da turma de humanas, né? Gostava muito de ler, de escrever, gostava de estudar inglês e tal. E aí eu acabei iniciando a graduação de jornalismo. Jornalismo? Em 2008, Já estamos até com a pose de jornalista aqui, ó. Nada, menina. Em 2008, né, na Universidade do Estado da Bahia. E aí iniciei minha graduação lá. E em 2010 eu voltei para Recife, porque eu passei na Federal, na UFPE, e transferi meu curso de jornalismo para cá. Mas você morava... Eu morava em Juazeiro da Bahia e eu morava em Petrolina, que fica em Pernambuco. Você nasceu onde? Eu nasci aqui em Recife. Aqui em Recife, tá. Aí mudou para lá? Na verdade, a gente foi para lá pequena, né? Meus pais, a gente morou lá um tempo. Eu voltei para cá, para Recife, para estudar com uns 15 anos. Uhum. E aí, quando eu terminei o terceiro ano, eu acabei passando na UNEB, e aí meus pais ainda moravam lá, e eu voltei para lá para estudar, porque Juazeiro e Petrolina ficam divididos pelo Rio São Francisco, então eu fui lá, maravilhoso, adorei Petrolina. Nem imaginava que a cidade era tão bonita, organizada, aquela orla, adorei. E aí, em 2008, então, eu iniciei a graduação de jornalismo, e quando eu ia para o quarto período, eu passei na Federal aqui em Recife, na UFPE, e retornei para Recife. E aí, sempre que a gente muda aí de faculdade, né, acaba voltando algumas cadeiras, porque a ementa não é 100% igual de uma universidade para outra, enfim. E quando eu ia para o sexto período, são 8, né? São 4 anos de graduação. Então, quando faltava 1 ano e meio para eu me formar, veio aquela questão, assim, de final de curso, né? E mercado de trabalho, e estabilidade, e salário, e meu Deus, não sei o quê. E aí eu conheci a possibilidade do concurso da especialista, né? Da Escola de Especialista de Aeronáutica. Já estava cursando a Federal? Já estava indo para o sexto período. Uhum. E não sabia nada desse universo militar. Não tenho um familiar próximo que é militar. Enfim, diferente, assim, eu acho que, por exemplo, no Rio de Janeiro tem muito mais essa cultura, né? De fazer cursinho para seguir carreira militar e tal. Acho que aqui em Recife
é mais faculdade, né? Federal, PE e tal. Belém é assim também. Belém é um cursinho ou outro e normalmente o desejo de cursar vem de quem já tem um parente, alguma coisa. Então não é tão difundido quanto no Rio de Janeiro. Então, aí eu não conhecia e por indicação de colega eu passei a conhecer e falei, interessante, né? Calhou de, na época, a Federal estar em greve, o que me possibilitou fazer um cursinho e estudar com mais afinco para o concurso da aeronáutica. Não acho que foi acaso, porque, enfim, eu acho que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. E passei para a EA, né? Escolhi ser controladora de tráfego aéreo, mesmo sem ter noção nenhuma, porque eu vi que era uma das especialidades que exigiria ali o estudo de inglês e eu gostava, enfim. E fui, né? Tranquei a faculdade, fiquei 2 anos em Guaratinguetá, na formação dessa carreira militar para ser controladora de voo. Saí da especialista, fui servir em Brasília. Passei 2 anos e meio lá, trabalhei na torre de controle de tráfego aéreo. Torre de controle internacional, lá é Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Eu não ficava fazendo assim. É verdade. Gente, olha, presta atenção. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Controlador de torre não fica lá no chão fazendo assim pro avião, não. A gente não deixa ele pousar, a gente deixa ele decolar, mas a gente não fica lá no chão fazendo isso aqui, tá? Isso aí é outra coisa. Depois eu explico pra vocês. E aí fiquei 2 anos e meio lá, na Torre Brasília. Foi um período, apesar de difícil, porque eu estava lá sem o meu marido, sem a minha família, enfim, depois de uma... Você já estava casada, então? Já. Você já foi para especialista? Não, eu conheci o meu marido na primeira série lá, ele é da minha turma. Por isso que as coisas acontecem no tempo certo, no tempo né? certo. Lá no primeiro ano, tá aquela coisa, né? E aí eu me formei no final de 2014, entrei em 2013, me formei no final de 2014 e casei no final de 2015, dezembro de 2015. Então, quando eu fui para Brasília, eu ainda não estava casada, mas casei no final do último ano que eu cheguei lá. E apesar, né, da distância da família, minha vida se resumia a faculdade, trabalho e conseguir folga na escala para vir para Recife, o Miguel ir para lá, enfim. Mas hoje, analisando, eu julgo que foi importante esse período. Acho que eu fui para o melhor lugar que eu poderia ter ido, sabe? Aprendi muito lá. É um lugar de bastante movimento, né, de tráfego aéreo. Tive a possibilidade de estudar numa universidade incrível, que é a UNB, que eu consegui transferir o meu curso para lá, para a Universidade de Brasília. E foi lá que eu concluí, né? Me formei em 2017, ou seja, comecei em 2008, terminei em 2017, quase estabilizei na faculdade. De jornalismo, né? De jornalismo, e no ano que eu me formei, eu consegui ser transferida para cá, para Recife. Bem, que formou e foi transferida. Porque na verdade, eu fui transferida em julho e me formei no final do ano. O meu TCC eu ainda fiz meio que EAD, mas foi em dupla, com uma amiga querida, Terra. Um beijo se você estiver vendo esse vídeo, Terrinha. Mas me formei finalmente no final de 2017, depois de 9 anos. Mas assim, as coisas acontecem novamente quando tem que acontecer, Com certeza. E aí eu vim para Recife, trabalhei um tempo no Centro Recife. Ralado, lá é ralado. Trabalhei um tempo no Centro Recife, fui instrutora e quase fui supervisora, mas aos 45 do segundo tempo já estava inscrita no curso para supervisão, mas surgiu a oportunidade de ir para o Centro Atlântico, que é onde eu trabalho hoje. Que é onde a Jéssica também trabalha. Que é onde a Jéssica trabalha. Que basicamente, como o próprio nome já diz, é aquela área aqui, né, do Oceano Atlântico, ali dos céus. A Jéssica disse que ela só controla o povo que vai para a Europa sem nunca ter ido para a Europa. Basicamente isso. E é um lugar maravilhoso também, que nos possibilita fazer nossa graduação, né? A equipe é muito boa. Enfim, o trabalho é puxado, mas a equipe ajuda, né? Tá com pessoas boas, assim. É uma dinâmica um pouco diferente, porque o perfil, né, operacional do órgão o movimento de tráfegos é mais durante a madrugada, então é um pouco diferente. Assim, quando eu vim da Torre pro Centro Recife, é como se eu estivesse em outra profissão. Você percebe que quando você muda de órgão operacional, as coisas mudam
muito de um lugar para o outro. É outra atividade. Mas o controle de tráfego aéreo permite, né, que a gente faça isso, permite que a gente viva várias experiências. Tem controlador de voo que, ao invés de separar avião, junta avião, como é o caso do pessoal da Defesa Aérea, que intercepta e tal. Então, assim, são diversas possibilidades dentro do controle de tráfego aéreo. E assim, apesar de não ter acontecido o que eu queria lá quando eu me formei em 2014, eu enxergo hoje como positiva, muito positiva, todas as experiências que eu vivi, sabe? Ter tido essa oportunidade de trabalhar em torre, em centro de área, agora no Atlântico e tal, ter sido instrutora, quase supervisora. Então, eu acho que só agregou, assim, na minha... pessoalmente e profissionalmente também. E nessa loucura, né, que você descreveu aí do que é o trabalho militar controlador de voo, como é que você está conseguindo conciliar com a faculdade? Assim, eu lembro, gente, porque assim, lá onde eu trabalho, alguns momentos que eu tenho de folga, eu pego ali, fico estudando e tal, né, lendo alguma coisa, e de vez em quando ela ia lá também, aí me via com aquela cara, né, descabelada, desesperada, aquela... E aí, depois ela chegou pra mim e falou que tava fazendo medicina também, aí eu olhei assim pra ela e digo, o sangue de Jesus tem poder, ajuda, Senhor, Tá dá força. Porque, meu Deus, a mulher casada com filho, eu já não tô dando conta, eu tenho 2 cachorros, gente, coitada, às vezes ele até esquece de botar ração, entendeu? Mas eles me lembram. Assim, imagina com criança, né? Eu falei assim, sangue de Jesus, ajuda, meu Deus, ajuda. E aí, como é que tá sendo pra você essa loucura, conciliar esse trabalho com a faculdade? Então, no começo, foi as primeiras semanas, assim, do primeiro período, eu vou pro terceiro agora, tá? Então, assim, eu tô engateando ainda e tem muita coisa para ser vivida, mas faz parte do processo. Mas, assim, nas primeiras semanas, foi desesperador. Assim, primeiro porque quando eu entrei, o pessoal já tinha começado a ter aula, então eu já entrei com o bonde andando para acompanhar. E eu nunca fui da área da saúde, então eu sabia nada, mal sabia o que era uma mitocôndria. Eu falei, meu Deus, e assim, muitas matérias, muita aula, muito conteúdo, muita prova, muito tudo. E com 2 filhos em casa, um bebê, um marido, uma escala operacional, enfim. Mas foi um pouco desesperador, confesso. Eu acho que quando as pessoas me viam no corredor nas primeiras semanas, eu exalava aquela, sabe? O novinho que tá chegando desesperado, era eu. Meu Deus, como é que eu vou conseguir e tal? Mas eu acho que no final das contas, as coisas só se tornaram, acho não, tenho certeza, só se tornaram possíveis pela rede de apoio que eu tenho, né? Pelo suporte que a minha família me deu, que o meu marido me deu, não, me dá, né? Todos os dias. A menina que trabalha lá em casa, a Eliane, é essencial. Meu esposo, minha irmã, meus pais, enfim. Basicamente, todo mundo se deu a mão e falaram, se é isso, então vamos juntos. Então, buscar menino na escola, levar menino na escola, natação, fono, não sei o quê. É meio que uma dança das cadeiras que todo mundo participa, sabe? Porque se fosse assim, vai você sozinha, seria impossível. Impossível, né? Inclusive, amigos do trabalho que sabem, né, da nossa condição e tal, que ajudam numa eventual troca, ou então, sabe, para um ajuste ali de escala. Enfim, todo mundo. Eu acho que a gente, né, tipo eu, você, Jéssica, meio que a gente dá o passo sem saber como é que a gente vai encontrar o chão, muitas vezes. Mas, de alguma maneira, Deus faz as coisas funcionarem e a gente pisa em solo firme, sabe? E a gente vai vivendo um dia de cada vez, porque se for pensar muito lá na frente também da crise de ansiedade. E é isso, e a gente vai seguindo. Vou começar agora, se Deus quiser, dia 26, meu terceiro período, 2030. E aí você citou uma coisa bem interessante, que eu tenho também... Você falou rede de apoio, aí eu acho que quem está assistindo, de repente, pode pensar assim, mas eu não tenho rede de apoio, não tenho família, não tenho ninguém aqui que possa ser por mim. E eu queria pontuar, né, e até agradecer aqui, quem estiver assistindo, a rede de apoio do trabalho, né? Porque, sim, como você falou, os colegas de trabalho, eles são muito parceiros, entendeu? Então, assim, sem eles também não seria possível, sim, porque entendem, quando a gente precisa de uma troca... Para explicar um pouquinho para vocês, vou dizer assim, mas como é que trabalha e faz medicina? Gente,
Pelo menos para mim é assim. Se não for para você, aí você pontua. Mas o trabalho da gente está em primeiro lugar. Ele é a prioridade, é o que dá o nosso sustento, é o que a gente, né, dá toda a nossa dedicação. Sim. A faculdade vem encaixado naquilo que a gente tem de tempo do trabalho. Sim. Então a pessoa pensa assim, mas será que ela não está trabalhando o que ela deveria? Não, a gente trabalha tudo que a gente tem para trabalhar e até um pouco mais. E o que sobra, que a gente consegue ali, né, a gente vai para a faculdade. Então tem hora que a gente falta aula, tem hora que a gente perde prova. Então acaba ficando um pouco mais, não difícil, mas um pouco mais trabalhoso pra gente. Demandante. Porque a gente não tem o mesmo tempo livre que todo mundo. E os colegas do trabalho, eles ajudam muito. Obrigada, pessoal, aí da minha equipe, pelas trocas que eu peço, né? Em cima da hora, que eu tenho uma prova, ou enfim. Mas se não fossem esses nossos colegas de trabalho, também ficaria muito difícil. E talvez a sua rede de apoio não seja a sua família, mas a sua rede de apoio seja um vizinho, seja um colega do seu trabalho, se você já for uma 30 a mais, assim, né, que nem a gente. Eu não sei se ela é 30 a mais, eu acho. Ela não tem cara de 30 a mais, não, mas pelo tempo de força aérea, eu acho que já tá passando ali. Então, a rede de apoio, ela pode vir de todos os lados, né? E agradecer e reconhecer as pessoas que estão do nosso lado, isso aí é fundamental. E para matar a curiosidade, Jamília, eu tenho 35, quase 36. Eu acho linda essa idade. Eu tô achando maravilhoso. Entre 30 e 40, eu tô achando a coisa mais linda do mundo, assim, porque a gente não é velha. Até porque quem é acima de 40 também não é. E mas sabe porque quando a gente era mais novo, alguém com 35 anos era muito um adulto. Absurdo, era um absurdo. E a gente nem cresceu ainda. Né, menina? Então, tu já cresceu um pouco mais. Eu não. Enfim, ainda tô na adolescência ainda. Mas é muito gratificante isso aí, né? E um detalhe, assim, da nossa... Assim, um detalhe mesmo da nossa profissão é a possibilidade que a gente tem, assim, para nossa saúde talvez não seja tão bom, mas a gente tem a possibilidade de trabalhar de madrugada, né? Enquanto eles dormem, a gente trabalha para no outro dia ter aula. Então, assim, muitas mesmo, a gente precisa se sacrificar, digamos assim, né, com turnos noturnos, para que a gente tenha essa disponibilidade diurna para ir para a aula e fazer prova, enfim. É verdade. E trabalhar sábado, domingo e feriado. Não, isso aí a gente nem... Porque assim, eu, até com a Jéssica, por exemplo, ela trabalha, sério, todo sábado ela tá lá, todo domingo ela tá lá e a gente se encontra. A gente, final de semana, a gente começa a se encontrar lá. Então, e assim, é como ela falou, às vezes as pessoas podem olhar pra gente e achar que é cansativo e tudo mais. É cansativo, mas eu fico feliz, sabia? De tipo assim, eu tenho que ir pra aula, eu fico, eu vou pra aula, fico felizona. Ou então eu vou trabalhar sábado, domingo. Aí o pessoal tá indo pra praia, tá indo curtir. E eu tô indo trabalhar. Cara, às vezes no trabalho eu tô até descansando mais do que quem tá indo pra balada. Numa sexta-feira à noite, num sábado, passando o dia enchendo a cara na praia de boa viagem. E eu que sou mãe, com certeza, tô descansando no trabalho. Tá descansando no trabalho, é verdade. Eu falava muito isso pros meninos lá, que trabalham comigo, quando eles chegam lá no serviço. Aí eles ficam lá e tal, eu tô no pernoite, eu digo assim, tá com um menino pequeno, né? Tu tá aqui trabalhando porque tá tu quer... fugindo, tá fugindo. Né? Ele, não, você fica aqui, eu não consigo, né? Em casa. Mas enfim, essa nossa jornada, esse negócio do pernoite não é nenhuma possibilidade, isso faz parte do nosso trabalho, na verdade. Faz parte para todo mundo. Para todo mundo, não é mas só pra como a gente, gente não. tem essa demanda de faculdade... aí a gente se adequa, o pessoal que não gosta fica feliz, porque a gente pega os pernoites deles, né, as madrugadas, os sábados, domingo, feriado. Carnaval eu adoro, porque carnaval eu já trabalho um bocado de dia. Mas sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Se eu puder, eu trabalho todos os dias, porque já livra e a gente trabalha por escala. Mas, e lá na faculdade, por exemplo, eu perguntei pra Jéssica isso, eu vou perguntar, como é que você se sentiu quando você chegou lá, já que você revelou aí a sua idade de 35, com os novinhos da sala, como é que você sentiu preconceito, como foi Não, foi bem adaptação? Tranquilo nesse sentido. Eu estudo na AFIA, né? Na AFIA Jaboatão. Tenho muitos... Eu acho que também a mão de Deus também atua nesse sentido, porque o meu grupinho, basicamente, é de mães que trabalham por plantão. Tem muita gente já da área de saúde que é do meu grupinho ali mais próximo. Enfermeira, fisioterapeuta, enfim. Tem as pessoas mais novas, mas que também ali vibram na mesma energia, digamos assim. E eu acho que meio que a gente vai encontrando ali os nossos semelhantes, né? Que todo mundo no mesmo barco, todo mundo cansado, todo mundo tudo, e vai seguindo. Mas assim,
Eu não senti nenhuma resistência nesse sentido de por eu ser mais velha ou por... Não, eu acho que pelo contrário, assim, porque geralmente, né, no início das disciplinas, quando está começando o ano letivo, tem uma apresentaçãozinha, os professores querem saber quem é a gente e tal, pra gente, né? Tem sempre esse estímulo muito forte da gente se apresentar e se colocar e falar e tal, né? Porque a gente vai precisar disso para a nossa profissão. E aí, sempre que eu contava um pouco da minha história, as pessoas, os mais novos principalmente, né? Que não tem tanta experiência e tal, profissional, às vezes está na primeira graduação e tal, assim, enxergavam, eu sentia assim com o olhar de, nossa, que legal, né? Que depois de tudo isso ainda consegue estar aqui, não sei o quê. Então, eu não senti nenhuma resistência, pelo contrário, eu me senti muito bem acolhida e pertencente ali àquele lugar, sabe? Eu tenho também um pouco dessa sensação, assim, que eles olham pra você com um ar de admiração, né? De, nossa! Eu gosto dos meus coleguinhas, eles dizem assim, sargenta, chegou a sargenta! E aí eu tento passar pra eles isso, assim, também um pouco da maturidade que a gente tem, né? Do que a gente já passou. Quando eles querem, né, ouvir, eu tento passar isso aí pra eles, pra dar um pouquinho de tranquilidade, porque a saúde mental, já falei uma vez, a saúde mental na medicina, ela tem que ser olhada com carinho, né, ansiedade, os índices de problemas, né, psiquiátricos e psicológicos dentro da faculdade, eles são bem complicados. E eu acho que um pouco dessa nossa maturidade, dessa história de vida que a gente tem, ter passado por acampamento, quartel e tudo, ajuda bastante. Sim. A gente consegue passar isso para eles. Mas me diz aí, Mayara, já que todo esse desafio, acho que você já imaginava que ia ser difícil tudo isso, sim, mas o que foi que fez você migrar para esse rumo assim da medicina? O que fez seus olhos brilharem? Então, como eu falei, nunca foi um sonho de infância, nunca me imaginei na área da saúde, até meus 29 anos, que foi quando eu engravidei do meu primeiro filho, né? Eu sempre achava incrível e eu sempre consumia conteúdos de parto, eu sempre achava o máximo, me emocionava como boa canceriana que sou. Ai, sempre... Então, eu sempre achava aquilo muito, muito massa, sabe? E aí, quando eu engravidei de Guilherme em 2018, eu cultivei muito esse desejo em mim de parir. Eu queria muito parir. Então, eu estudei, eu li, eu assisti a documentários, inclusive Renascimento do Parto, 1, 2 e 3. É ótimo. Não sei nem se tem na Netflix ainda, mas é ótimo. Maravilhoso. Então, eu frequentei rodas de parto. Era uma grávida exemplar, minha obstetra sabe. Olha, fazia... Já segue o arroba, vamos botar o arroba do Instagram dela aqui, porque futuramente vai ser obstetra e você vai querer uma obstetra maravilhosa, de confiança, e já vai seguindo agora no Instagram. E aí eu fazia meu papel direitinho, assim, sabe? Com orientação da obstetra, da minha doula querida Polly. Um beijo, Polly. Vocês foram essenciais nessa caminhada. E assim, eu tomei para mim o meu parto e eu mergulhei, assim, sabe? De cabeça nesse universo, porque eu queria muito parir. E aí, Guilherme nasceu em agosto de 2019. E quando ele nasceu, até durante o processo, assim, eu fiquei pensando, né? Nossa, se eu fosse mais nova... Se eu não tivesse um filho, mas, meu Deus, já sou muito velha. Imagina, 28 anos, 29 anos, um filho, trabalho, não tem como. Deixa pra próxima. E a vida seguiu, mas assim, acendeu lá no fim do túnel, sabe? Uma luzinha com esse desejo. Mas muito do tipo, se. Eu não encarei naquele primeiro momento como um voo, sabe? E aí, 3 anos depois, em 2022, eu engravidei da minha segunda filha, Luísa, que inclusive amanhã é aniversário dela, dia 12. E segui com o mesmo desejo, né? O meu primeiro parto, apesar de ter sido desafiador, foi incrível, muito pela assistência que eu tive, óbvio, né? Eu enxergo que eu tô nessa bolha aí de privilégios. Parir no nosso país não não é fácil, né? Parir com dignidade, enfim.
E o meu primeiro parto foi incrível, apesar de desafiador, como eu falei, mas eu achei maravilhoso, assim, quase como um superpoder, sabe? Do tipo, meu Deus, eu consegui. E eu queria muito parir de novo quando eu engravidei de Luísa. E foi uma gravidez, apesar de ser de alto risco, né? Porque eu tive diabetes gestacional. Foi muito redondinha e tal, muito bem assistida, muito bem acompanhada. Para a maioria das mulheres que já tiveram um filho, o segundo parto é um pouco mais rápido e assim aconteceu com Luísa. Eu já cheguei no hospital com 10 centímetros de dilatação, quase coroando, foi aquela correria e tal. E tudo na vida de Luísa foi muito rápido e depois eu entendi por quê, porque ela ficaria pouco tempo com a gente, né? Mas foi uma experiência incrível também. Foi uma experiência, enfim, que eu acho que a maternidade foi um grande divisor de águas na minha vida, sabe? E aí, depois de 2 meses e 24 dias, depois de um quadro de bronquiolite muito agressivo, assim, muito rápido, que, enfim, evoluiu muito rápido, a Luísa faleceu. E ela me deixou muitas coisas, muitas, 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 muitas. No início, muitas perguntas, né? Uma certa revolta, por que comigo? E, na verdade, depois eu vi que não era só comigo, sabe? Eu consegui enxergar que eu já sabia que a minha avó tinha tido uma perda, né, neonatal. Eu já sabia que a minha prima tinha tido uma perda gestacional, 2 primas minhas, na verdade uma gestacional e outra neonatal. Só que eu nunca tinha, sabe, tipo, tudo bem, vida que segue. Mas aconteceu comigo, né? A minha bebezinha de 2 meses e 24 dias partiu. E aí não tem como o mundo ser o mesmo depois disso, né? E dentre os muitos presentes que Luísa me deu, eu acho que o mais grandioso deles foi mudar um pouco a minha perspectiva de enxergar a vida, né? Enxergar, enfim, relacionada à espiritualidade, a muitas coisas. E eu procurei, obviamente, com a ajuda de Deus, porque sozinha, diante de uma provação como essa, que eu acho que deve ser uma das maiores que existem, não tem como você seguir sozinha nisso. Eu tentei trocar a pergunta, por que comigo, por que eu? E o que eu posso fazer diante do que aconteceu, né? Para que isso aconteceu? Porque aconteceu e eu não tenho como mudar o desfecho. E mesmo diante dessa prova, eu consegui ver a misericórdia de Deus no sentido de foram apenas 2 dias, sabe? Que ela ficou no hospital. Poderiam ter sido 17, como foi um bebezinho que estava lá internado no mesmo período. Poderiam ter sido 30, 60. Você vendo seu filho sofrer fisicamente, né? Porque são agulhas, são exames, é acesso central, é intubação, a criança não pode mamar porque pode broncoaspirar, enfim, é uma condição física que exige muito da criança, muito pequena. Então, assim, até nesses pequenos detalhes que às vezes você pode encarar como sendo injustos, sabe, assim, eu consegui enxergar misericórdia de Deus, sabe? Tem pais que perdem é uma palavra que eu acho que não encaixa muito. Pais que precisam devolver seus filhos para Deus, que, por exemplo, isso acontece depois de um episódio, sei lá, de afogamento. Imagina, né, o sentimento, imagina o... Porque eu sei que essa é a história dela e tinha que ser assim. E ainda assim eu carrego uma culpa junto comigo. Então, assim, eu enxergo que poderiam ter diversas outras situações que seriam imensamente mais doloridas, imensamente mais, sabe, mais difíceis mesmo. E eu só agradeço a Deus pela oportunidade de ter tido a minha filha esse tempinho comigo, de ter a minha vida, assim, mudada completamente, sabe?
em diversas áreas da minha vida. A maneira como eu levo o meu casamento, a maneira como eu me relaciono com os meus amigos, a maneira como eu crio os meus filhos. Filhos, porque depois de Luísa teve Lucas. Apesar de quando tudo aconteceu, eu bati o martelo ali na hora de que eu não iria mais ter filhos, que eu iria retirar o meu útero. Mas o tempo ajuda a gente a respirar e aí, depois de Luísa, eu percebi que se existe vida depois da vida, né? Porque nossa roupa, enfim, se desgasta, rasga, fica ruim. Nosso corpo, ele se deteriora, né? Acaba, vira pó, né? Mas o nosso espírito não. Então, se ela está viva e se existe vida depois da vida, o que são 6 anos, né? O que é o tempo? O que a gente está fazendo aqui? Então, assim, eu tinha tempo para viver tudo que eu quisesse viver. Eu tinha tempo para fazer uma graduação, eu tinha, assim, tempo para ter outro filho, eu tinha tempo para viver aquilo que fazia meu olho brilhar, né? Que eu passei a enxergar como... Eu não sei se propósito é a palavra também, porque acaba que quando a gente fala assim, não sei, se passa a impressão de que o holofote está em mim, mas não é sobre isso, é sobre você, sei lá, talvez encontrar o seu lugar no mundo, sabe? De fazer uma diferença, nem que seja para uma família ali, no momento da chegada de um filho, imagina, né? Então, Luísa me fez enxergar que eu tinha tempo, que eu podia, e que se eventualmente, depois de formada, nossa, com 40 anos, né? Depois de fazer residência, mais 3 anos, 43, nossa, velha, gagá, né? Se eu conseguisse ajudar uma família a receber uma criança da maneira que eu acredito ser digna, né? Que eu gostaria de ter vivenciado, que foi o que eu vivi, na verdade, né? Dentro dessa minha bolha de privilégio, se eu conseguir fazer isso com uma família aos 43 anos, idosa, caquética, Não, eu acho que... O Botox tá aí, gente. Olha, patrocinador de Botox a gente tá aceitando. Então, assim, eu acho que valeu, sabe? E ela me fez enxergar isso, assim, que é isso, que a gente tem tempo. E se a gente quiser, às vezes a gente não sabe como, né? Como eu falei, né? Dá o passo e não sabe se vai encontrar o chão, mas de alguma maneira a gente acaba encontrando. E é isso que eu tenho vivenciado todos os dias durante esse meu primeiro ano de graduação. E acredito que vai ser assim até o final, porque, né, cada vez vai se tornando mais demandante, e tem a parte de internato, que é problema para a Maiara do futuro. A gente não consegue enxergar o que está lá na frente. Vamos olhar para o que está agora e depois a gente vê. E aí é isso. E aqui estou eu. Eu acho que o meu maior desafio, assim, dentro dessa graduação, eu nunca foi assim, nossa, como vão me enxergar, como vão me julgar, mas assim, é como se eu devesse isso de alguma maneira para minha filha, sabe? Então eu acabo que me cobro muito e eu acho que o meu maior medo porque a gente vê muita coisa na faculdade, é muita matéria, é muito conteúdo, é muita informação, é muito tudo, e eu fico imaginando, nossa, será que depois de 6 anos eu vou lembrar o sono REM? Será que, meu Deus, né? Será que eu vou conseguir lembrar esses parâmetros da hipertensão grau 1, grau 2? Mas assim, a minha maior preocupação, sendo bem sincera, é estar apta o suficiente para fazer bem o que eu estou me propondo sabe? Esse desafio que eu me propus a encarar, a ser uma boa profissional. Esse é o meu maior... E aí acaba que, tipo, ao mesmo tempo que eu sei que nota não é tudo, quando eventualmente isso acontece, óbvio, né? A gente tá ali para aprender e se aprende errando, claro. Então, às vezes, quando eu não vou muito bem, aí fica na minha, nossa, mas... será que isso não vai fazer falta para mim? Será que esse conteúdo... Mas assim, eu já entendi que o meu HD não vai dar conta de tudo. E assim, o que eu
procuro fazer é dar o meu melhor e confiar no processo que eu sei que as pessoas passaram por isso e que eu também vou conseguir, sabe? Vou conseguir, né? Eu não tenho dúvidas de que você vai ser uma profissional excelente, né? Eu comentei com a Jéssica que eu acho que o olho no olho, o toque, a empatia, eu acho que é isso que a gente está precisando na medicina, né? As pessoas, elas estão carentes de serem ouvidas, de serem tocadas. Eu vou fazer um parênteses aqui, uma história que o meu namorado me contou, que ele é do interior de Pernambuco, né? E aí uma família simples, e quando ele era criança, ele foi um médico e tinha muito problema de alergia. E ele foi numa consulta com um médico, e ele disse que pela primeira vez, já tinha ido em vários médicos, mas nesse médico específico, pela primeira vez o médico tocou nele. E ele olhou para o médico, ele disse assim, ele disse que a sensação dele foi uma coisa assim tão maravilhosa, daquele médico estar tocando nele, para poder ver, né, para poder perceber ali na pele o que ele tinha. E veja, isso é marcado da infância dele, Sim. Até hoje ele comenta sobre isso. E quantos amigos ou colegas, depois que você começa a fazer medicina, chegam para você e falam assim, eu fui no médico e nem olhou na minha cara. Sim. Passou 10 segundos, eu cheguei lá e ele só ficou olhando, escrevendo. Hoje eu entendo, tá, doutores que estão assistindo a gente, não tô criticando, que eu sei que tem que fazer anamnese, né? E a tal da anamnese, a gente tem que anotar um monte de coisa. Se dependesse de Porto, a gente ficava 3 horas, né? Não critiquem o uso da IA, tá? Vou contar uma coisa pra vocês. Futuramente, a IA... futuramente não, já tá aí. A IA transcreve tudo que a gente tá conversando para que aquilo fique registrado no seu prontuário. Mas se não for a IA, a gente tem que escrever na mão, gente. E como é que vai dar atenção, olhar pra pessoa, pro paciente? Eu tô olhando pra você e ao mesmo tempo tô escrevendo aqui tudo que você tá me falando. Então, eu acho que com a correria, com o dia a dia, alguns médicos têm perdido essa... Sim. E eu tenho certeza que você vai ter isso, né? E aí tem uma frase que eu não sei quem disse, né? Mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? E eu vejo muito isso em você. Eu vejo isso na Jéssica também. Até porque assim, a gente já não precisa mais provar nada pra ninguém, né? Se a gente entrou nessa agora, a gente entrou pra fazer a diferença, né? A gente não entrou pra ganhar dinheiro. Se vier, a gente aceita, mas... mas na situação que a gente tá... É por amor, né? A tal da medicina por amor. Gente, é porque, assim, no cenário da medicina no Brasil hoje, não é mais o de antigamente, que entrava, já sabia que ia ser rico. Não. Tem que trabalhar muito, tem que se dedicar, tem que ter o conhecimento técnico, mas não se preocupe com conhecimento técnico, porque com amor, com cuidado. Já assistiu aquele filme Patch Adams? Já. Nossa, aquele filme é maravilhoso. Foi o filme que, quando eu era criança, que é antigo filme, né? Me fez ter um olhar para a medicina também diferenciado, dizer assim, eu quero ser como esse médico aí. Eu quero chegar, enquanto tá todo mundo perguntando qual é o problema da saúde daquela pessoa, eu quero perguntar qual é o nome dela. Sim. Né? E eu tenho certeza que isso tem muito mais resultado do que muito conhecimento técnico. Fechar um diagnóstico. Tem até o colega do PET, né, que é o cara que é extremamente técnico, ele diz assim, eu tenho que estudar porque eu tenho que ser muito bom e os pacientes precisam de gente que saiba das coisas. Em determinado momento no filme, ele chama o PET e diz assim, eu sei o que essa senhora tem, eu já tratei, mas ela não está querendo comer. E eu preciso da sua ajuda porque eu preciso fazer ela comer. E aí o sonho dessa senhorinha era nadar numa piscina de macarrão. E aí o Pet já tinha conversado com ela e sabia disso, aí fez uma piscina de macarrão pra velhinha, a velhinha entrou na piscina de macarrão, mudou o humor dela, ela começou a comer e melhorou. Então, assim, eu tenho certeza que você vai ser essa médica maravilhosa. Ai, amém. E achei muito bonito também que você citou, né, o tempo que Luísa esteve com você e o quanto que ela transformou a sua vida. Em 2 meses e 24 dias. Em 2 meses e 24 dias, Luísa fez uma transformação na sua vida. E o que você acha que você vai conseguir fazer na vida das pessoas com 6 anos? Porque Luísa, ela veio de você. E elas permanecem em mim. E permanecem em você. Né? A ciência diz que, estudos mostram que células do bebê permanecem na mãe durante anos e anos e anos, às vezes até o dia que essa mãe morre. Então, assim, fisicamente ela permanece em mim e espiritualmente muito mais, assim. O que eu espero fazer na vida das outras pessoas, assim, é uma responsabilidade gigantesca, né? Mas como eu já mencionei antes, o que eu pude enxergar sendo gestante
nesse cenário de parto, né, no nosso país, é que, infelizmente, ainda é muito carente, assim, de humanização mesmo, sabe? Humanização não aquela que as pessoas acham que é parir na cachoeira, tipo, com árvores ao redor. Não é sobre isso. É assim, uma cirurgia, uma cesárea pode ser extremamente humanizado e um parto vaginal repleto de violências obstétricas, né? A humanização, basicamente, é colocar a mulher no lugar de protagonista, respeitar a ciência, né? Estar ali atento às evidências científicas e acolher, enfim, né? Tratar aquela pessoa como um ser humano, que é a humanização, né? E assim, ainda é muito doido a gente precisar reforçar a ideia de que precisamos tratar humanos como humanos, mas é assim mesmo que acontece. E assim, é óbvio que o dinheiro não te isenta de eventuais violências obstétricas, mas mesmo pessoas com recursos estão suscetíveis a viver isso, né? Experiências traumáticas durante o parto, que é um momento assim transformador na vida da maioria das mulheres, né? Na maioria das famílias. Imagina um novo ser chegando no mundo e, infelizmente, algumas pessoas têm que passar por experiências péssimas, assim. E a informação é o que deixa a gente um pouquinho mais municiada para enfrentar essa guerra, sabe? E o que eu espero daqui a 6 anos, na verdade, daqui a 5 mais 3, 8, porque 1 ano eu já cursei. Contagem regressiva, Me respeite, que eu já 1/6. tenho 1 ano já de medicina, meu amor. Que essa mulher enxergue que ela, obviamente, né, gente, eu conheço muito pouco das milhares de possibilidades que a medicina tem a oferecer para o profissional, então, assim, mas eu entrei muito com esse desejo de trabalhar, principalmente nessa área de obstetrícia, então eu acho, né, porque a gente nunca sabe o amanhã, enfim, mas eu acho que de alguma maneira eu vou ser conduzida para esse lugar e eu espero ajudar essas mulheres a enxergarem que sim, elas conseguem, por mais que quando elas falarem que desejam ter um parto normal, que as pessoas olhem para ela e falem, nossa, você é corajosa, você tá maluca e tal, muito sofrimento, muito isso, muito aquilo. Mas que ela enxergue que se ela quiser, e de fato munida com informações que são verdadeiras, né? Não que vamos marcar uma cesariana daqui a 3 meses, porque daqui a 3 semanas, porque temos uma emergência e o cordão está enrolado no pescoço. Se ela realmente estiver munida de informação, que ela possa fazer a escolha dela de maneira consciente e que ela seja assistida, que eu possa trabalhar aí para que ela seja assistida da melhor maneira, sabe? Para que o filho dela seja recepcionado com respeito, porque a maneira como a gente chega no mundo importa e importa muito, sabe? Imagina você chegar, luzes apontadas na sua cara, tapa no bumbum, e imagina um cenário, né, não tão gelado, luz mais baixa, uma música tocando, pele a pele com a mãe. Então, assim, faz toda a diferença para o puerpério dessa família, faz toda a diferença para tudo, para a criança, para a família, para tudo. Então, assim, eu espero ser atuante nesse cenário, sabe? Eu espero que, é o que eu falei, se ao menos uma família for assistida da maneira que eu acredito que seja a mais humana, né? Da que a gente está falando de humanização, eu acho que já valeu. Já valeu. E é para isso que eu venho estudando, sabe? Eu tenho certeza que durante a sua jornada você também vai fazer isso com muitas pessoas. Não necessariamente no parto, mas quando você for para as UBS, quando você for para os hospitais, quando você estiver rodando no internato, eu tenho certeza que o seu olhar vai ser diferente, né? Porque você vai conseguir enxergar no outro um outro ser humano. Como eu falei para a Jéssica também, o paciente, ele é o amor de alguém. Sim. Né? Então, quando você olha para ele... De vários alguém, de vários alguém, E alguém tá ali, né, lutando, orando, torcendo para que aquele paciente saia daquela situação, e você vai ser o agente
que vai trazer uma qualidade, né? E vai trazer a solução, você vai trazer e se não for possível, vai trazer o afago que será necessário. Isso aí eu tenho certeza. E assim, o fato de ter... Porque eu acho que, de uma maneira geral, né, a maior parte da medicina, ela precisa lidar diariamente com morte, né? E obstetrícia tem essa característica de ser majoritariamente vida, né? Receber vidas, mas, eventualmente, óbvio, né, que tem desfechos não favoráveis, morte neonatal, materna, enfim. E eu acho que ter estado do outro lado vai me ajudar também no sentido de conseguir ter empatia pelo que aquela família está vivendo naquele momento, sabe? Eu acho que a gente também está muito carente nesse sentido de profissionais que quando essas coisas acontecem, sabem minimamente o que precisa ser feito, sabe? Eu lembro que quando a médica veio dar a notícia pra gente, a gente foi, né, ali se despedir dela, enfim, eu lembro que tinha uma porta no quarto que ela tava, porque ela também, não foi Covid não, foi influenza que ela também contraiu. Então ela estava num quarto isolado, né, para não contaminar outras pessoas, e aí tinha uma janelinha redonda de vidro assim, e eu lembro que quando a gente entrou no quarto para ver ela, tinham pessoas olhando assim, sabe, como se fosse, tipo, deixa eu ver a novidade, como, sabe, Nossa. num momento que, sabe, de muito sofrimento para uma família. Tenho também colegas que tiveram perdas neonatais, assim, de prematuridade extrema, que a bebê, pelo hospital, foi considerada que não tinha um peso mínimo, então foi sugerindo que ela fosse descartada como lixo hospitalar, sabe? Então, assim, são situações que você vê que muitas pessoas da área da saúde não estão preparadas para lidar com a morte, né? E como você falou, é o amor da vida de muitas pessoas, não é só, sabe? Então, eu acho que ter estado do outro lado vai me permitir também enxergar de uma maneira diferente, sabe? Inclusive, no final do ano passado, foi sancionada uma lei, a lei do luto neonatal, se eu não me engano o nome da lei, que garante que mulheres que perderam filhos, né, no parto, enfim, perdas neonatal, não fiquem em alojamentos com mulheres que estão amamentando com bebezinhos que acabaram de nascer por razões óbvias, né? Então, assim, já se tem pensado nesse cuidado, né, com a mãe que vai precisar passar por um dos, sei lá, dos piores lutos, talvez, que existem, das piores provações que existem, para a gente conseguir minimamente preservar essa mãe, né? De achar que falar para ela que não, tá tudo bem, você é nova, daqui a pouco você tem outro, ou então, era muito novinha, tal, ainda bem que foi na barriga. Então, da gente ter um pouco esse cuidado, sabe? Com aquela mulher que tá passando por uma situação, com aquela mulher, com aquela família, né? Porque também tem pai, também tem avó, e assim, são muitos sonhos, são muitas, né? Muitas idealizações, são muitos planos que, de repente, não existem mais. E eu acho que a gente, como futuras profissionais da área da saúde, a gente tem que estar minimamente também preparadas, né, para lidar com essas questões, porque elas acontecem e a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer, né? Então, eu acho que esse também é um dos muitos presentes que Luísa me deixou. E assim, quem te vê hoje, né, de certa forma, ressignificando tudo isso, né? Vendo sentido para tudo isso. Conta para o pessoal aí, que eu já sei, né, também do projeto, mas como que você conseguiu forças, né? E logo depois de tudo, ressignificou de uma forma tão bonita com o projeto, né, que é o Luísa Vive. Eu não sei se a palavra é força, não sei, às vezes eu tenho essa dificuldade de enxergar uma pessoa forte, porque, como eu falei, assim, se não fossem as pessoas ao meu redor e um amparo espiritual, assim, Deus na minha vida, seria impossível sozinha e enfim. Mas, pelo menos foi o que aconteceu comigo, e eu vejo com outras pessoas que passaram por experiências parecidas.
é que uma das muitas preocupações, não sei se preocupação é uma palavra, mas um dos muitos pensamentos que a gente tem depois que a gente devolve um filho para Deus é como a gente vai fazer para que ele siga existindo, sabe? Como? Porque é como se a gente fosse a única responsável por não permitir que ele morra mais. Entende o que eu tô falando? Entendo. Então, assim, como que eu faço para honrar a vida do meu filho? Como que eu faço para que a existência dele não tenha sido em vão? E aí, por mais que as pessoas sigam indo trabalhar como sempre foram, o mundo continua girando como sempre girou, mas assim, aquela vida que você tinha não existe mais, né? E aí, nesses pensamentos de como que eu vou honrar a existência da minha filha, a faculdade foi uma dessas né, estratégias, digamos assim, que eu imaginei. E o projeto social que eu vi no Instagram é um projeto semelhante, né, de uma mãe que desenvolveu um projeto social em memória da filha, e eu achei, nossa, incrível, né? Incrível. É uma maneira muito legal de realmente, porque assim, a pessoa vai, mas o amor fica. E isso aumenta, na verdade, né? Então, foi uma maneira que a gente encontrou de espalhar esse amor tão gigantesco que Luísa deixou na Terra. E aí, todos os anos, a gente já vai para o terceiro, amanhã, que ela faria 3 aninhos, a gente arrecada, né, verba, doações. No primeiro ano, a gente distribuiu cestas básicas e material escolar para famílias da zona rural, né, ali perto da cidade de Bezerros. No ano passado, a gente foi no Lar de Maria, que é aqui perto da Vila Militar, e também demos material escolar, brinquedos e tal. E esse ano vai ser no Lar do Neném, que é lá na Zona Norte, e que assiste crianças em vulnerabilidade social de 0 a 3 anos. Então, são crianças bem pequenininhas, que ou saem dali para adoção, ou elas são realocadas novamente na família, né? Então, amanhã, toda a verba que a gente arrecadou durante esses meses que a gente fez de campanha vai ser destinada, né? Vai ser enviada para o pessoal do Lado do Neném. E eu acho que é isso, assim, são estratégias também da gente continuar, sabe? Porque, apesar de algumas vezes eu já ter pensado que não valia mais a pena continuar, no final das contas, vale, né? Depois de Luísa, eu tive o Lucas, que, enfim, é nosso raio de sol, veio com um coraçãozinho tatuado na testa, que a gente brinca que é o beijinho que a irmã dele deu. E é isso. Gente, o projeto é muito lindo, né? Eu vou deixar aqui, posso deixar o Pode. Pix? Então, assim, esse episódio vai ao ar em homenagem a Luísa, no dia do aniversário dela, dia 12 de janeiro. Então, aqui tá o Pix, né? Vou deixar aqui. Então, assistindo, já corre lá. Ela vai fazer a entrega agora, mas as doações ainda podem ser direcionadas para a próxima campanha ou para essa campanha ainda, né? Tá? Então dá tempo, vai lá, deposita, faz um Pix bem generoso, tá? Para esse projeto lindo que essa mãe tá fazendo, as crianças recebendo material escolar, recebendo cesta básica, sabe? Eu acho que quem é mãe aí sabe a dificuldade que né? Chega esse período agora das comprinhas, do material escolar, e as crianças ficam tão felizes com uma mochila, uma lancheira, um estojo, uma coisa que para você é muito simples, ou você não consegue nem ver que pode causar tanta felicidade uma coisa tão simples. Eu sei que para você não custa nada, então aproveita, faz o Pix aqui, e esse episódio vai ao ar em homenagem a Luísa no dia do aniversário dela, e deixa o teu carinho, deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui, né, para essa mãe maravilhosa, para ela receber o teu carinho, para ela receber, né, o teu abraço através dessa ação. E aí, eu queria que você dissesse, para a gente encerrar aqui, para o nosso público, para quem está assistindo a gente, alguém que está vivendo uma dor profunda, né? Que esteja te ouvindo agora, esteja passando por um momento difícil, por um momento delicado,
O que você gostaria de dizer para essa pessoa? Talvez que você tivesse, ou que você tenha escutado, ou que você gostaria de ter escutado no seu momento de dor, mas diga para essa pessoa agora o que você gostaria. É difícil, né? Antes da gente receber a notícia, a médica já tinha vindo conversar com a gente, porque ela teve uma primeira parada cardiorrespiratória e ela conseguiu ser reanimada, mas a médica falou, olha, a situação é grave, se preparem, como se tivesse alguma maneira de se preparar para uma coisa dessa. Mas na hora eu lembro que eu olhei para o meu marido e falei, eu não vou aguentar. Se isso acontecer, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. E no final das contas, eu acho que a gente precisa procurar ajuda, né? Ajuda, enfim, com as nossas pessoas queridas, ajuda com a nossa família, ajuda com os nossos amigos. Muita gente não vai ter o que falar, mas tem coisas também que não precisam serem ditas, né? Ajuda psicológica, ajuda farmacológica, eventualmente, se você precisar. Não hesite em pedir ajuda. E assim, a gente é capaz de coisas que a gente nem imaginaria que a gente seria. E muitas coisas acontecem, por mais que a gente não consiga enxergar quando a gente está no meio do furacão, muitas coisas acontecem. Eu acredito que nada é obra do acaso, mas isso é uma questão da minha espiritualidade, né, das minhas próprias crenças. Mas eu acredito que nada é por acaso e tudo passa, tudo passa. A dor de ter perdido a minha filha, perdido não, né, de ter precisado me despedir da minha filha, a dor da saudade diária, eu vou sentir até o meu último dia na Terra. Eu já me conformei que passou a fazer parte da minha história isso, sabe? Até o meu último dia na Terra, eu vou precisar conviver com esse fato de que a minha filha morreu no dia 5 de abril de 2023. Mas se existe vida após a vida, isso tem hora para acabar, o reencontro vai chegar, e se você não acredita nisso, não sei, talvez... eu não sei, Jamil, mais o que é que eu falo. Não sei o que é que eu falo para quem não acredita nisso, porque foi isso que me ajudou, sabe? Foi isso que me manteve de pé, porque eu acho que se não fosse Deus, não sei. O que é que eu falo para quem não acredita nisso? Não, fale isso, que é para acreditar em Deus. Se é que você que acredita. Mas tem gente que não acredita. Mas a sua vivência é essa. Você acredita em Deus. Creia em Deus. Não tenha medo de falar naquilo que você acredita. Creia em Deus, creia que há um propósito, creia isso. Porque o que o mundo precisa é disso, de gente que diga, é isso aqui que é bom. Não é qualquer coisa que é bom. Isso aqui é bom. Ai, meu Deus, tá. E de fato, assim, se não fosse Deus, né? Se não fosse a misericórdia dele em vários aspectos da minha vida, desde uma troca que eu consegui para ir para a faculdade, ou a vinda de Lucas, né, que foi algo grandioso, ou enfim, várias coisas, pessoas que ele coloca na nossa vida, né, que passaram por situações semelhantes, que caminham, a partir daquele momento passam a caminhar junto com você. Enfim, se não fosse o cuidado de Deus, se não fosse a misericórdia dele, se não fosse a certeza de que a minha filha está num lugar bom e que ela está bem, né? E o que mais que uma mãe precisa, além da certeza de que o seu filho está bem, né? Se não fosse isso, para mim seria impossível. Então, o que eu diria para você que está passando por uma situação difícil é que procure ajuda, seja espiritual, seja colegas, famílias, profissionais, psicólogos, psiquiatras, mas não ache que você é a única pessoa que está passando por isso no mundo, porque você vai passar a enxergar que você não é.
e que tem muita gente disposta a te ajudar. Você vai conseguir enxergar isso, sabe? Algumas pessoas vão enxergar a sua dor, vão se compadecer com ela e vão te ajudar nesse processo. Outras pessoas não, mas está tudo bem. E como eu falei, né? Não se supera um filho morto. Se aprende a conviver com isso. Mas tudo nessa vida tem hora e dia para acabar. Então a gente não está sozinho no mundo. E a gente está sob a proteção daquele que tudo pode e é quem nos mantém de pé todos os dias, que é Deus. Então, se eu conseguir, você também vai conseguir. Ai, que lindo. Realmente você é inspiradora, Mayara. Você traz uma paz, uma tranquilidade e algumas falas, né, que eu já vi você. Não é sobre morte, é sobre vida. É sobre aquilo que você vai fazer com tudo isso que aconteceu. E você deu vida. Você tem dado vida a Luísa todos os dias. Você tem dado vida a você mesmo. Você tem dado vida à sua família. Você tem gerado mais filhos e pode venha muitos mais ainda por aí. É que eu não tenho muito tempo, muita prova. A gente não, isso não é problema, né? Então, uma frase também que você falou a morte é a vida com outra roupa, né? Uhum. Né, que você falou ali. Então, você colocou uma roupa nova, você caminhou, trilhou, ressignificou, buscou ajuda, não se isolou. E isso é inspirador. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo aí vai ter força. Vai ter força para realizar os seus sonhos, vai ter força para levantar da cama, vai ter força para sair de uma depressão, para sair de uma situação difícil. Que a única dor suportável é a dor alheia. Né? Então, assim, nunca minimize a dor de ninguém. Nunca diga que a dor de alguém, mas é porque não foi um filho, mas foi outra coisa. A dor, ela é única e pessoal. Então, não minimize sua dor, procure ajuda e se inspire em pessoas maravilhosas assim para continuar a caminhada. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser tão iluminada quanto a da Mayara tem sido. Queria te dar um abraço. Obrigada, foi ótimo. Queria te dar esse presentinho. Não me faça chorar. Obrigada que lindo, pela sua participação. Obrigada mesmo. Continue amei. sendo essa pessoa maravilhosa, Obrigada. inspirando tanta gente. Amei. Falou, Lu.